Boa noite, gente. Eu já fui apresentado, eu sou o Rogerinho, eu sou da Arquidiocese de Belo Horizonte. Mês que vem, dia 9, eu faço 29 anos de casado com a Cícera. Conheci a minha esposa na Renovação Carismática Católica. Nós temos 4 filhos. Ela está lá intercedendo por nós. E é uma alegria mais uma vez estar aqui, viu? Eu faço parte do grupo de oração Nossa Senhora Mãe da Igreja, que se reúne toda terça-feira. Tá bom? Quando eu estava vindo na estrada para cá, Enim, eu rezando, e eu fui lembrando de tantas pessoas, e assim eu fiquei muito sensibilizado dentro do carro, e ele falava o nome das pessoas, e chorei muito, porque fui lembrando de pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta, pessoas da minha família, amigos. Lembrei muito do seu Baltazar, né? E Deus colocou no meu coração algo que eu admiro muito nas pessoas, que é a capacidade de reconhecer o erro e voltar atrás. É bonito quando uma pessoa reconhece que errou e volta atrás. Quando a pessoa tem a capacidade de reconciliar e desculpar. E foi nesta vinda para cá que eu pude rezar um pouco e reconhecer tantas falhas que a gente vai cometendo ao longo da caminhada e da vida, reconciliando com Deus, pedindo perdão a Deus, perdão pelas pessoas que nem me ouvindo estavam. Mas eu tenho certeza que pela graça de Deus, eu acredito nisso, que Deus, eu dizia, Senhor, que essas pessoas possam sentir isso que eu estou sentindo aqui, né? Mas que bom. Não é verdade, a gente fica... um sentimento agradável quando a gente volta, reconcilia. Verdade ou não é, gente? A gente reconciliar é muito bom. Voltar atrás, melhor ainda, né? A gente nasce de novo. E nós estamos precisando desta geração nossa, que ela seja assim, capaz de voltar atrás. E quando a gente volta atrás, a gente gera vida. A gente gera vida em nós e nas pessoas. Quando eu tenho a capacidade de retornar, a vida, ela é contemplada. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui hoje. Esta volta. Não voltar simplesmente, né, fazer aquele caminho, não. É voltar para o colo de Deus. É desejar estar nos braços de Deus, para que haja vida em nós, para que haja comunhão em nós. Quando nós voltamos para Deus, há uma comunhão entre nós e Deus, e há uma vida nova. Há um recomeço, uma retomada, um retorno, e uma vida nova, ela dá início. Então, quando a gente tem essa capacidade de voltar, gera isso. Quando eu vinha para cá, eu lembrei daquele fenômeno dos peixes, como é que chama? Esqueci, o fenômeno dos peixes que voltam para Piracema. Alguém já ouviu falar nesse fenômeno da Piracema? Alguns peixes, nem todos, em determinada época do ano, eles voltam à origem, na nascente, onde ele foi gerado, para desovar. E é uma luta, depois vocês fazem essa pesquisa para vocês verem. É interessante porque muitos peixes chegam lá onde eles nasceram, eles vêm para desovar, eles chegam no ponto de dar a vida, de desovar e morrem. Mas a vida, ela continua. Aqueles peixes, para que a vida possa, a espécie, né, possa perpetuar, eles lutam contra a correnteza. Em alguns lugares, os rios estão aquele filetinho. E aí eles enfrentam predadores, mas vão fazendo o caminho de volta até chegar na nascente, em águas limpas, aonde um dia eles também foram colocados pela mãe, né? E tiveram a vida ali, e agora eles fazem o mesmo caminho. E para que isso? Para que a espécie possa continuar. Para que a espécie possa
ter vida longa. E esse é o caminho de volta. O bonito é isso. E é isso que nós vamos ver, que nós precisamos também, essa espécie que somos nós, de cristãos, de filhos de Deus, que temos uma essência de filhos e filhas de Deus, a gente precisa ter esta capacidade de voltar para que cada vez mais cristãos e cristãs possam refletir Jesus Cristo e dar vida a outras pessoas. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia em Lucas, no evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim, disse também, um homem tinha 2 filhos. O filho mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para o seu campo guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si, refletiu, quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me levantar e lhe direi a meu pai. Dir-lhe-ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho disse, então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe, o que havia? Ele lhe explicou, voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou o pai, filho, tu estás comigo sempre, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra? Em qual contexto Jesus conta esta parábola? Jesus conta esta parábola quando se aproxima dele, lá no capítulo 15. Um publicano e os pecadores. Os publicanos e os pecadores. E eles se aproximaram de Jesus para ouvi-lo.
para ouvi-lo. De longe, os fariseus viram aquilo e ficaram indignados com Jesus. Esse homem, olha só, esse homem, ó, com quem ele se assenta. Olha esse homem com quem ele conversa, fazendo acepção de pessoas. Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus conta é sobre a ovelha perdida. Sobre a ovelha perdida. O dono larga as 99 e vai atrás de uma e faz festa quando encontra uma. Volta com ela nos ombros. Vocês lembram disso? Sim ou não? Faz festa. Depois ele conta uma segunda parábola, que é a mulher que perde uma prata, uma moeda. E ela procura, e quando acha a moeda, ela chama os vizinhos e faz a festa porque encontrou a moeda. Então ele falou do animal, que é a ovelha, falou da moeda, e para completar, ele fala da pessoa humana. Aonde Jesus queria chegar com essas parábolas? Demonstrar para as pessoas o porquê ele veio, para que ele veio e para quem ele veio. Ele não veio para os justos, para quem é perfeito. Ele veio para aqueles que realmente são os pecadores. Foi para esses que o Pai pediu que ele viesse, para que ele pudesse dar vida, para que ele pudesse ter morte de cruz e resgatar toda a humanidade. E aí ele conta esta parábola, e tem 3 personagens que eu queria que a gente destacasse. Quais são os 3 personagens desta parábola? Vocês lembram? Quais são os 3? O primeiro é quem? O primeiro é quem? O pai. Fala com a pessoa que está ao seu lado. O primeiro personagem é o pai. O segundo personagem, o filho mais novo. O filho mais novo. E depois o filho mais... Claro que tem outros, mas nós vamos contemplar esses 3 para a gente entender. Jesus começa a contar esta parábola, e a ideia de Jesus é demonstrar para aqueles que estavam criticando a pedagogia do céu. A pedagogia do céu. E ele começa a contar que um pai estava lá, tinha todos os seus haveres, e chega o filho mais novo, depois de um tempo, e pede para o pai a sua parte da herança. A herança é dada para o filho quando? Quando tem o óbito dos pais, sim ou não, gente? Se os pais estão vivos, o filho tem herança? Não tem. Ele é herdeiro, mas ele não pode. Mas aquele pai, preste atenção, o que Jesus está querendo mostrar? Isso é uma parábola. Através dessa parábola, Jesus está mostrando o amor do Pai do céu. Entenda isso. O filho pede a herança do pai em vida. O pai podia negar, sim ou não? O pai, então, diz o texto que o pai pega, dá em espécie. E dá para o filho mais velho também. Pegou e repartiu. Mas o filho continuou na casa. Chegou um tempo, o filho pegou, tinha muito dinheiro. O que ele faz? Ele vai embora. Gasta o dinheiro. O pai impediu que ele fosse para a rua? Impediu, gente? Sim ou não? Não impediu. Porque o filho, e aí vamos voltar no pai, né? O pai é a figura do Pai Celeste, amém? Deus nos dá liberdade ou não? Você já foi impedido de ir a algum lugar? Não. Deus dá liberdade. O texto está refletindo isso. O filho com aquilo que o pai deu, ele foi embora. Gastou. O que Deus já te deu de mais precioso? O que Deus já te deu de mais precioso? O que você tem de mais precioso? É o quê? A vida. Fala assim, eu tenho a vida, é o meu bem mais precioso. Sim ou não, gente? A vida é o dom maior que Deus nos dá. E esta vida, Deus nos dá ela e dá liberdade também. Quando eu pego esta vida, eu talvez não percebo como este filho mais moço, e esse filho que sai, gasta
Como também muitas vezes a gente sai e gasta. Em Belo Horizonte, eu não sei aqui, eu trabalho com ação social, e a gente vai nas periferias, a gente vê as periferias assim, as pessoas se matando no crack. Pessoas, não estou falando pessoas pobres, estou falando pessoas que estão lá, que chegam naquela ponta, assim, em busca de algo que só vão preencher com Deus. Um coração vazio e colocando aquele tesouro que Deus deu para ela, que é a riqueza maior, que é a vida, as pessoas se perdem. Esse filho mais moço fez isso, foi para a periferia, gastou tudo. E vejam, enquanto ele tinha dinheiro, foi tudo bem. Depois que o dinheiro acabou, o que acontece, gente? Quando a gente tem dinheiro, a gente tem amigos, sim ou não? E quando a gente não tem, o que acontece? Os amigos ficam assim, ó, nos ajudando. Fica ou não fica? Tudo ajuda, vai fazer festa para nós, não vai? Abandona. E aí a gente fica sozinho, sozinha. O que aconteceu com esse? Inicialmente ele quis até trabalhar. Mas, gente, nem a vagem que era para os porcos ele pôde comer. Ele não comeu. Porque nem a vagem foi dada para ele. Você pode ler o texto. Ele não podia comer nem a vagem dos porcos. Aí ele pensa, ele começa a pensar, e aí sim, o texto é muito interessante. O texto diz assim, ó, entrou em si. Ele começa a fazer o caminho de volta. O que ele começa a fazer, gente? Caminho de volta. Ele começa a reconhecer o erro. Amém? Reconhecer o erro é bom? Sim ou não? É ótimo. Reconhecer que errou é bom. Ele começa a refletir. Ele começa a entrar em si, puxa vida, na casa do meu pai, os empregados como melhor que isso. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu quero ser um dos empregados dele, que é muito melhor do que eu estar aqui. Aquele filho começa a sentir saudade da casa paterna. Às vezes, quando a gente não valoriza o que a gente tem, a gente abandona. Eu fui conversar com um jovem há pouco tempo, ele nasceu dentro da igreja, a família dele toda é da igreja, e esse jovem, sabe o que ele fez? Ele estava se declarando ateu. Declarando ateu. E aí eu falei assim, porque você não conhece o outro lado. Mas no dia que você conhecer, você vai voltar. E aí, na verdade, isso era uma desculpa para poder deixar a igreja. Ele estava virando as costas para a igreja. Virando as costas. E eu senti que ele virou as costas porque ele só conhecia esta realidade. E queria viver uma outra realidade. E eu falei, muito cuidado. Muito cuidado. As coisas boas acontecem com quem está na igreja e com quem está fora da igreja. Amém? Mas o jeito de enfrentar os problemas são diferentes. Porque quando a gente está no colo de Deus, a gente tem a quem recorrer. A gente pode recorrer. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que ela também se declara ateia. Só que ela falou assim, que é a coisa mais triste do mundo. Porque quando a filha dela faleceu, ela não tinha para quem recorrer. E ela dizia, se você tem um pouquinho de fé, alimenta essa fé. Não deixe essa fé morrer, não. Alimenta, porque quando eu mais precisei, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pedir, eu não sabia para quem recorrer. Então, se você tem fé, ela fala isso. Quem sabe um dia ainda eu vou ter fé? Quem sabe um dia ainda eu vou ter fé? Mas essa é a tentativa de voltar para trás. Quando a gente sai, quando a gente, às vezes, sai do calor, desse calor que é o do Pai Celestial, a gente passa frio e sofre. Quando esse filho volta, quando ele se arrepende, ele faz o caminho de volta, começa a gerar vida nele. Ele começa a gerar vida. E o interessante, que o pai, embora deixou ele ir embora, o pai nunca deixou de esperar.
como esse pai desse menino que eu conheci, que foi, mas o pai está esperando, porque tem certeza que ele vai voltar. Tem certeza que ele vai voltar. O pai da parábola, diz o texto, quando o menino volta, no versículo 20, diz assim: levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. Correu-lhe ao encontro. Agora o pai tem a oportunidade de abraçar, tem a oportunidade de beijar, aquele filho que perdeu tudo, que ele já tinha, ele recebe tudo de volta. Aí tem 3 características aqui, né? O pai, que é misericordioso, o filho mais novo, que quis viver uma aventura, e o filho mais velho, que é egoísta. O filho mais velho é egoísta. Porque o filho mais velho também recebeu a parte dele. Mas o filho mais velho ficou indignado quando o pai recebe o filho mais moço. Quando o pai acolhe, ficou indignado. E ele fala com o pai o seguinte: o senhor nunca matou nem um novilho para mim, agora esse teu filho voltou. Ou seja, ele estava pouco se importando com aquele que volta. Egoísta. Egoísta, embora estava na casa do pai, o tempo todo com o pai, ele é egoísta. E o filho mais moço, ele saiu para viver uma aventura. Mas agora, com a volta dele, como aqueles peixes na piracema, ele adquire uma nova vida. O que nós queremos que você sinta esta noite aqui, é que aquilo que o Senhor Jesus promete, o retorno à casa paterna, nos garante o colo do Pai. Eu não sei qual caminho que você andou, eu não sei o que você gastou com o tesouro que Deus te deu, com a riqueza que Deus te deu, que é a sua vida, mas hoje é dia de voltar. Voltar, fazer o caminho de volta, reconhecer as falhas, reconhecer os erros e fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta. Aonde você andou? O que você fez? Agora é hora do encontro, reencontro. É hora de voltar lá na origem. Voltar na origem. É hora de, como aqueles peixes, com todo o sacrifício, com toda a dor. É hora de voltar. Voltar para a casa paterna. E aí preste atenção aqui, olha. A volta depende de quem, gente? A volta para a casa do pai depende de quem? Depende de quem? Não, você tem que falar pessoal. Ah, isso aí. Depende de quem? Isso, depende de mim, de cada um de nós. Esta volta, experimentar o colo do pai, experimentar o abraço do pai, experimentar o beijo do pai. Olha, o reino é para isso. Não é para condenar, Rogerinho, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa o que você fez. Não importa o caminho que você andou. Não importa o que você está fazendo. Não importa o dedo que eles têm apontado para você. Às vezes eles falam para a gente assim, que a gente não vale nada. Não vai dar em nada. E a gente fica desanimado, a gente fica triste. Mas eu quero dizer para você que a humanidade pode dizer isso para você. Mas Deus, Ele só pode dizer uma coisa, que te ama. Deus só pode dizer uma coisa: minha filha, eu te amo. Meu filho, eu te amo. Tudo aquilo que disseram para você, para te derrubar, é nada diante do amor que Deus tem por você. Deus te ama. Deus te quer carregar no colo. Deus quer te amparar. Irmãos, irmãs, esse mundo, eles querem, assim como fizeram com esse jovem da parábola, tirar tudo de nós. Tirar sua juventude, tirar sua beleza, tirar tudo. Esses dias eu vi uma senhora, fez um tratamento disse que era para ficar melhor. Passou um negócio no rosto, que eu esqueci o nome. Não sei o que, anol, uma coisa assim. É isso aí. Foi passando no rosto, acabou com o rosto da senhora. Acabou com o rosto dela todo. Acabou, ela estava toda... Não sei se vocês chegaram a ver isso.
Quem viu aí? Levanta a mão. Mas todo enfaixado. Gente, olha a pessoa que está ao seu lado, que pessoa mais linda que está ao seu lado. Olha aí, olha aí. É bonita ou não é essa pessoa? Pode falar. Aqui, às vezes fala, pode até falar que eu sou feio, gente. Mas Deus fala que eu sou bonito e ponto final. Eu acredito nisso. Eu acredito. O mundo quer tirar a beleza de nós. Aquilo que você é, a sua essência de filho e filha de Deus. Deus só sabe te amar. Deus só sabe te amar e espera por você. Você pode andar por onde for, Deus vai te esperar. Vai esperar o seu tempo de fazer o caminho de volta. Quando você fizer o caminho de volta, Deus estará te esperando. Deus está te esperando para cuidar de você, para te abraçar, para te beijar. Assim como Ele fez com esse jovem que andou, que se perdeu, mas refletiu e fez o caminho de volta. O que nós queremos é isso. O que a humanidade precisa é isso. Fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta. Quando nós fazemos o caminho de volta, nós vamos encontrar um Deus maravilhoso nos esperando. Esse é o propósito. Isso é que Jesus falava com esses homens. Isso é que Jesus falava, olha, seja o que você for, esteja fazendo o que você estiver, Deus veio por você. Por você. Põe a mão no seu coração, assim, ó. E vai dizendo, foi por mim. Foi por mim. Aqui não tem uma cruz, mas quando a gente vê a cruz do Cristo, a gente vê a cruz de Jesus, o sacrifício, foi por quem? Foi por você e foi por mim. Amém? Ninguém dá a vida por você, ninguém dá a vida por mim. Só Jesus, só Deus, porque te ama.